Bom, o Monark entendeu tudo errado, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, um recado do melhor patrocinador do mundo, a Blaze. Uma plataforma para maiores de 18 anos. Então, se você tem menos, pule esse anúncio porque ele não é para você. Bom, nessa incrível plataforma você vai encontrar vários jogos como Crash, Double Mines, a novidade DICE. E para começar o seu game, você precisa realizar um depósito. Dentre as opções, a que eu recomendo é o Pix, porque o seu depósito cai na mesma hora para você começar o seu jogo. E hoje eu vou jogar o Crash. Nesse jogo você coloca o valor na aba e o gráfico vai funcionar como multiplicador. A regra é simples, retirar antes de crashar, para você conseguir multiplicar o valor que você colocou. Se o gráfico crashar e você não conseguir retirar a tempo, você perde o seu valor e ele pode crashar a qualquer momento, inclusive no 1x. Então já sabe, né? Responsabilidade, pelo amor de Deus. Não coloque o dinheiro da janta. Opa! E aí? Mais um dia aqui no site da Blaze, certo? E vamos de quanto? 1.250. Já tá no auto retirar 2x, então automaticamente o próprio sisteminha vai tirar para mim quando chegar no 2x, se chegar, é bom salientar isso, ó, já tá subindo, sobe Blaze, vai, não me decepciona, vai lá, porra, tô falando cara, ó, 2.500 pro meu bolso, entrei com 1.250, acabou, filho, acabou. E quando vocês forem criar uma conta na plataforma, utilizem o meu código KILL para vocês dobrarem a quantia depositada. Valor esse que é limitado a R$1.000. Por exemplo, depositou R$500, você ganha mais 500 de bônus. E além disso, também ganha mais 40 rodadas nos jogos originais da Blaze. E lembrem-se, pelo amor de Deus, a plataforma é para maiores de 18 anos. Blaze, the best of the universe. O Monark fez um vídeo rebatendo algumas coisas que o Nando Moura disse. E como eu fiz um vídeo a respeito do mesmo tema, eu tomei essas críticas para mim também. E olha, o nível de raciocínio do Monark me fez despertar uma aura demoníaca. O selo da maldição foi quebrado, graças a um nóia. Que conselho você dá para as futuras gerações que são canceladas, assim como você foi? O conselho que eu dou, meu, é... Sinceramente, o conselho que eu dou é não seja uma pessoa pública, cara. Se você sabe ganhar dinheiro sem ser uma pessoa pública, vai nessa. Bom, a minha opinião quanto a isso é que trabalhar na internet é muito bom. Porém, quem escolhe esse caminho necessariamente precisa seguir certos protocolos. Porque a mesma força que te faz decolar é a mesma força que pode te fazer cair. E geralmente o que faz muitas pessoas caírem é a falta de conhecimento em relação a esses tais protocolos. E é claro que não existe uma regra exata para evitar um cancelamento. Mas existem formas para diminuir essa probabilidade. E é bom entender também o que é um cancelamento de fato. Porque hoje em dia, para ser considerado um cancelamento, basta um grande número de pessoas falarem mal de alguém e pronto, foi cancelado. E eu não vejo dessa forma. Eu particularmente considero um cancelamento quando o próprio público que segue determinada pessoa, por conta de alguma situação, escolhe deixar de seguir, impedindo que essa mesma pessoa consiga continuar se mantendo com o trabalho que ela construiu durante muito tempo. Se um criador de conteúdo cresce criticando os Red Pills, por exemplo, obviamente o público vai ser composto por pessoas com mais ou menos as mesmas ideias. Se alguém compartilha um vídeo desse youtuber num grupo de Red Pills, provavelmente um número considerável desses Red Pills vão se pronunciar de forma negativa nas redes sociais desse tal youtuber. Isso vai gerar um cancelamento? Repetindo, na minha visão, não. Justamente porque o motivo do cancelamento é exatamente o mesmo motivo que fez o youtuber crescer na plataforma. E eu arrisco dizer que esse tipo de tentativa de cancelamento pode gerar até um resultado positivo para a vítima, pelo menos em questão de credibilidade com o próprio público. Então, repetindo, não necessariamente quando muitas pessoas resolvem atacar alguém, significa que essa pessoa foi ou vai ser cancelada. E bom, apesar do protocolo ser infinito e bastante complexo, essas informações talvez sejam uma das mais importantes, pelo menos na minha visão. É muito sofrimento, é muita dor, é gente te batendo toda hora, é toda... Sim, isso realmente acontece. Principalmente quem decide dar opinião na internet. Sempre vai ter o outro lado para rebater as suas ideias. Às vezes de forma agradável, às vezes nem tanto. Porém, no caso do Monark, geralmente essas tais opiniões dificilmente agradam um lado. No final das contas, os dois lados ficam contra o Monark. Ele consegue fazer o impossível, que é juntar dois grupos que se odeiam, justamente para criticarem ele. Vocês têm noção do que é conseguir fazer o Felipe Neto e o Nando Moura terem a mesma opinião? É difícil. A quantidade de críticas, barra hate, barra boicote, chame do que quiser, talvez seja proporcional ao nível da opinião. E as opiniões do Monark sempre vão para um caminho mais bizarro. Partido nazista, quem faz sexo com animais não deveria ser preso. Por que será que é muito sofrimento, não é mesmo? É uma incógnita. É muito simples. O Monark dá uma opinião e a internet dá a dela a respeito do Monark. Cada um na sua casinha. Cada um no seu apartamento. A questão é que geralmente as opiniões do Monark revoltam, despertam demônios. E não é uma ou
2 pessoas que pensam diferente dele. São muitas pessoas. É uma nação inteira. Por isso que é doloroso. Eu já fui acusado de ser tudo. Já fui acusado de ser racista, xenofóbico, homofóbico, nazista, pedófilo, zoofilista agora recentemente. Então, eu já, tipo, se a lacração estivesse correta sobre tudo que eles me acusam, eu seria simplesmente a pessoa mais perversa da face da Terra. Porque eu sou tudo que é de ruim na humanidade. Já me acusaram de tudo, entendeu? Essa parte sobre acusarem ele é questionável, mas não dá pra negar que ter uma ideia onde pessoas que transam com animais recebem uma punição menos severa, por exemplo, ou que nazistas possam criar partidos, querendo ou não, favorecem esses desgraçados. Positivo pra eles. O problema não é se o monarca é ou não nazista, mas é a construção de uma ideia que favorecem filhas da puta, que se garantirem o poder não vão favorecer ideias de mais ninguém, a não ser que você seja um deles. Repetindo, por isso que é doloroso, monarca. E se é doloroso pra você, imagina pra gente. Então, aí fica difícil você viver uma vida. E aí eu acho que esse assunto a gente já pode conectar com o Nando Moura, que eu considero um cara inteligente, mas parece que não é muito inteligente. Ele está reagindo, né, a essa nova polêmica que me cancelaram. Estão falando no Twitter agora que eu sou zoofilíaco. Bom, eu não duvido que existam pessoas que chegam nessa conclusão. A questão é que o monarca realmente não falou que transa com animais. Tudo bem não colocar a mão no fogo, mas bater o martelo pra isso é burrice. Ele falou que acha a ideia de prender pessoas que fazem isso ruim, que a solução seria multar ou proibir essas pessoas de terem animais, justamente porque prender vai gerar gastos pro Estado. E realmente, um presidiário gera gastos. Mas, na minha opinião, mesmo gerando gastos, eu prefiro o indivíduo que faz sexo com animais presos. Afastar pessoas desse nível da sociedade, na minha visão, é mais do que necessário. É um imposto bem gasto. O engraçado é que pro monarca, gastar dinheiro público prendendo esses bizarros é burrice. Mas, e a ideia do partido nazista? Isso não iria gastar dinheiro público? Vamos ver a reação do Nando Moura e aí eu comento um pouco sobre isso. O monarca tem entrado cada vez mais em um esgoto que vai ser difícil tirar ele de lá depois de todas essas coisas. Como o seu podcast agora está no Rumble e tudo mais e vem perdendo relevância dentro da internet, ou seja, visualizações e pausa aí. Isso não é verdade, viu, Nando? Assim, por mais que você gosta de jogar praga nos outros, a verdade é que meu podcast tem tido visualizações cada vez maiores nos últimos tempos. Inclusive, eu passei por várias dificuldades que estão fora do meu controle, como, por exemplo, todas as minhas redes sociais sendo censuradas pelo Estado, pelo órgão supremo do judiciário, o STF, que tiraram a minha habilidade de ter canais na internet, e mesmo assim, através de canais de fãs, que não são nem meus, eu ainda atinjo uma grande parcela da sociedade, em questão, assim, de milhões de pessoas, entendeu? É verdade, ele foi proibido de ter canal pelo governo. E mesmo assim existem canais de fãs, que inclusive se dedicam ao máximo para manter os cortes do podcast vivos no YouTube. Isso se o monarca não for esse próprio fã. E o mais engraçado é que não existe shadowban pro monarca. Ele descobriu uma forma nova de burlar o algoritmo. Ele sempre dá um jeito de arranjar um maluco diferente para falar besteiras no Monarch Talks. E são pessoas tão bizarras, falando sobre coisas mais bizarras ainda, que no final das contas, mesmo sem canal no YouTube, acabam viralizando. Da última vez que eu vi, era, sei lá, 2,5 milhões de pessoas únicas acompanham o meu conteúdo todos os meses. Então, pra tristeza de muitos, eu ainda alcanço um certo público legal, entendeu? E contra todos os desafios de ser censurado constantemente e de ter pessoas no Twitter e no YouTube que ficam distorcendo as coisas que acontecem no meu podcast pra pintar essa lente negativa sobre mim, tentando me transformar num monstro e assim justificar qualquer mal feito sobre a minha pessoa. Mas vamos continuar ali. Eu imagino que essa distorção tenha relação com as pessoas chamando ele de nazista, zof, o que realmente não faz sentido. Como eu disse antes, as ideias do monarca às vezes podem favorecer esses filhas da puta. Pode. E é isso que precisa ser discutido. E como eu disse antes, tudo bem não colocar a mão no fogo pelo monarca, até porque sabe-se lá o que ele faz em off. Agora, o que não deveria acontecer é a gente olhando pra cara dele e afirmando com todas as letras que ele transa com animais porque sim. Ele não tem como chamar convidados realmente relevantes pra lá, então ele acaba chamando uma galera. Não tenho como trazer convidados relevantes. Quero lembrar que o próprio Nando Moura foi um dos caras que veio no meu podcast e ainda participou
E foi muito legal, diga-se de passagem. Foi um dos momentos raros onde eu pude ver o Nando Moura se divertindo, inclusive. Tá aí nos vídeos, ele dá risada, ele se empolga em falar de música. O que eu acho muito legal, é pra isso que serve esse espaço aqui de verdade. Esse esgoto serve pra gente poder dar risada e se divertir e falar sobre o que quiser, sem ter que se preocupar com pessoas que querem distorcer tudo ou lacrar a cada segundo nas coisas que você fala. Nesse ponto eu acho que o Monark tem um pouco de razão. No meio de toda essa galera bizarra que ele entrevista, tem alguns que se salvam. Como, por exemplo, teve aquele, Arthur. Felipe. Puta que pariu. Senhora. 64 mil. Por que será, né? Então, não é verdade que eu eu não consigo trazer pessoas relevantes ou influentes, como o Nando Moura disse. Inclusive, nos últimos meses, eu trouxe diversos deputados federais, inclusive pessoas que têm alta influência dentro da Câmara dos Deputados. Realmente foi um bom argumento. Só que ao mesmo tempo, o Monark decide levar uma série de gente maluca, que com toda certeza precisam de um tratamento mental pesado, que acaba ofuscando os poucos papos decentes que acontecem por lá. De que adianta levar a pessoa mais influente do mundo um dia e no outro aparecer com o Renato 38, falando que zoofilia não deveria garantir prisão porque não existe crime sem vítima. Mas é só pra rebater. Não que eu não tenho nenhum problema, inclusive, em trazer pro meu podcast uma pessoa que não tem relevância nenhuma. Eu não me importo com a relevância das pessoas. Isso já ficou bem claro. O que importa pra mim é o papo delas. É se elas vão trazer um papo interessante, mesmo que seja estranho ou bizarro. Eu não ligo de ter conversas bizarras. Fugindo um pouco do contexto dessa discussão entre o Nando e o Monark, eu acho que o problema não é o convidado em si. Não é uma novidade pessoas que trabalham com comunicação fazerem entrevistas com pessoas um tanto quanto estranhas. O problema é o dono do programa falar ou até mesmo concordar com certos absurdos que os próprios convidados jogam na mesa. É válido sim discutir sobre o nível dos convidados, mas, repetindo, na minha visão, o grande problema, no final das contas, é o número de besteiras que o Monark já disse em meio a todos esses programas. Vai, continua aí. Da esgotosfera da internet. E aquilo que os caras falam é realmente absurdo. Gostaria que você prestasse atenção nisso daqui. Olha só os camaradas, o altíssimo papo. E ainda tem elementos de animal no meio, né? Sim. Eu, sinceramente, não tenho nada contra as pessoas que se De identificam. bestialismo, você tem alguma coisa contra o bestialismo? Tem aumentado 10 vezes mais com a homossexualidade. Bom, nesse momento do corte, ele tava argumentando sobre o Beelzebub ter um aspecto trans. E aí eu comento logo em seguida, como nessa parte você viu, que eu não tenho nada contra pessoas trans. Pra mim, isso... Eu quero que elas sejam felizes e tudo mais. Ou seja, me distanciando da ideia de possível associação a pessoas trans ao Beelzebub que o meu convidado tava trazendo. O que eu não concordo em fazer essa associação. Tanto que, naquele momento, eu falo que eu não tenho nada contra pessoas trans. Bom, eu posso estar enganado, mas eu acho que ninguém ouviu esse corte e pensou: o Monark é homofóbico. Isso não faz o menor sentido. Até porque ficou bem claro que ele disse que não tem nada contra. Eu não entendi o porquê ele pausou pra justificar. Mas tudo bem. Mas continuando ali. Sexo com animal? Inclusive nesse ponto. Ele traz esse assunto sobre sexo com animal, Agora bestialismo. virou listo. Mulher, homem é crime. Olha, eu acho que, eu acho nojento pra caralho. Pausa. Ele pergunta, o que você acha sobre bestialismo, sobre zoofilia? A primeira coisa que eu falo é, eu acho nojento pra caralho. Monark, ninguém reclamou disso que você falou. Você bateu a cabeça, cara. As pessoas reclamaram do que você falou em seguida. Meu Deus, é tão simples. Se as pessoas estivessem reclamando disso que você falou agora, basicamente elas que estariam gerando um discurso favorável pra quem gosta de bestialismo. Você disse, eu acho nojento, mas não acho que zoófilo deveria ser preso. E esse é o problema. Se a frase parasse ali no nojento, ninguém teria te criticado. Pelo amor de Deus, isso não é difícil de entender. Isso aí parece alguém que está endossando a prática de zoofilia pra você, Coca? Não, claro que não. Mas não mesmo, o problema veio depois. O cara tá chamando o negócio de nojento, de repulsivo. Você tá falando claramente que você não gosta. Só faltou você... Podia falar repugnante, podia falar vários sinônimos de repulsivo. Mas nojento tá bom, né? Sim. Ou seja, cadê o resto? Cadê a parte que interessa? Que foi o momento que você disse que zoófilo não deveria ser preso. Foi isso que gerou a discussão. Não foi o eu acho nojento. Essa parte todo mundo entendeu. Larga esse banza. Essa foi a única coisa que meio que eu comento sobre o assunto zoofilia. E eu falo que é nojento.
E aí os caras já pegaram no Twitter e começaram a me cancelar. Eu nem ia comentar sobre isso, porque eu já tô tão de saco cheio desse negócio de cancelamento que pra mim foda-se. Não, não foi a única coisa. O bagulho tá gravado, Monark. O que você tá falando, cara? Foi a única coisa. Incorporou o David Se Jones? você for responder tudo que os caras tentam falar pra você também, você não faz mais nada Não, da vida. não faço mais nada. Mas como o Nando Moura decidiu fazer um vídeo sobre isso, eu acho que vale a pena a gente comentar. Então, os caras pegaram essa parte aqui e falaram que eu sou a favor de zoofilia. Quando a primeira coisa que eu tô falando é que é uma parada nojenta. Nossa senhora! O Monark chegou num nível de alucinação, não tem como contabilizar. Como se o que ele falou depois fosse anulado por conta da frase eu acho nojento. Eu acho nojento pessoas que estupram, mas eu não acho que essas pessoas deveriam ser presas. Eu acho nojento pedofilia, mas não acho que pedófilos deveriam ser presos. Eu me recuso a acreditar que ele não entendeu o alvo da crítica. Não! Vocês não podem me criticar por tudo que eu falei, porque no início da frase eu disse que eu acho nojento. Gênio! A vida é muito simples, os seres humanos que complicam. Se você usar a carta certa no início de uma discussão, você se torna invencível. Mas aí continua. Mas, sinceramente, eu não acho que o Estado devia prender essa pessoa. Também acho que no Estado não devia Faz prender. aí. Mas, sinceramente, eu acho que o Estado não deveria prender esta pessoa. Foi o que eu falei. Exatamente. Chegamos no ponto que gerou todo esse problema. Bingo! Foco no que interessa. Entendeu? Eu não sou a favor de pedofilia, eu sou totalmente contra pedofilia. Pedofilia não. Zoofilia, entendeu? E pedofilia também, porra. Todas essas filias eu sou contra, entendeu? Mas no caso da zoofilia, eu sei que existe muita gente de fazenda chucra, entendeu? Que acaba cometendo umas paradas nojentas dessas sem querer. Então a justificativa é porque ainda existe muita gente chucra. Nas minhas palavras, burra, e faz sem querer. Eu não entendi. Como assim sem querer? Droga, odeio quando vou alimentar os meus frangos e sem querer eu tropeço e enfio meu pau na bunda deles. Eu acho isso algo legal, algo que eu promovo e eu acho que deve acontecer pra caralho. Não, não é. É algo que eu acho repulsivo, de certa forma, nojento. É um bicho, você quer meter o pau num bicho, isso é nojento. Perfeito. Esse é o momento que o discurso do monarca deveria acabar. Só que aí entram as justificativas. É nojento, repulsivo. Mas tem gente chucra que faz sem querer, ué. O pessoal da roça, coitadinho, tropeça lá no feno e cai com o pau no cu do frango. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu não acho prudente da sociedade a gente retirar essa pessoa e colocar ela na cadeia porque ela cometeu essa parada nojenta, entendeu? Monark, tem que prender. Você acha que uma pessoa que agarra um animal e em seguida pensa, vou enfiar o meu pênis dentro dele, é uma pessoa super apta a conviver na sociedade? Se o ser humano não consegue raciocinar por conta própria e chegar numa conclusão de que isso é completamente doente, quem garante que ele não vai cometer outras atrocidades? Uma pessoa dessa precisa urgentemente ser afastada. Foda-se se ele é burro, chucro, e seja lá o que for. É exatamente essa burrice que prejudicam pessoas inocentes por aí afora. Existem situações que fazem a gente perceber uma possível catástrofe. E um ser humano enfiando um pau no animal já é uma ótima pista que a merda vai acontecer. O que mais precisa acontecer para impedir o filho da puta? Pode multar ela, pode proibir ela de, sei lá, ter animais pro resto da vida. É, vai lá multar o indivíduo por transar com um frango. Proíbam eles de terem animais. Vai super funcionar. E bom, cada um com a sua opinião. Eu acho que é mais do que necessário prender uma pessoa dessa. Se ela acha normal transar com animais, sabe-se lá o que mais ela pode achar normal. Às vezes, a vida nos manda sinais. E nesse caso, não é um sinal, é uma profecia. A merda vai acontecer. O cara enfia o pênis dele em animais, porra. Não tá claro? Mas não acho que pro Estado vale a gente gastar dinheiro mantendo essa pessoa presa só porque ele comeu um bode. Eu não acho que é a ameaça pra sociedade maléfica do mundo ao ponto que a gente tinha que ocupar a cadeia com esse cara. É só isso que eu falei. Bom, na minha opinião, é necessário. Separar filhas da puta da sociedade, infelizmente, custa dinheiro. A gente tá pagando pela nossa segurança. Ou pela segurança dos nossos pets. Acompanhe os sinais, Monark. A nuvem negra está chegando. Eu não tô falando que... Você não disse que os caras não tem que ser punido. Sim, Você só falou que talvez se prender não seja a melhor opção. sim. Talvez uma das alternativas seja a castração. Ou então, eutanásia. Fogo no corpo. Esse eu acabei de inventar. Eu acho que é sobre isso que eles estão falando. Exato. Eu tô falando isso, ó. Pô, multa o cara, deixa ele não ter mais animais, porque ele não consegue se controlar em animais. Ok, mas não é prender o cara, só isso que eu acho. É muito simples. Como ninguém pensou nisso antes? É só instalar um radar na frente do galinheiro. Se ele entrar no local com volume na calça, multa.
perde 5 pontos na carteira. E se estourar, tá proibido de ter animais. Resolvido. E aí os caras vão pegar e falar que eu sou a favor da zoofilia. Tipo, tem que ser muito burro. Ué, mas agora tá partindo pra cima dos burrinhos? Dos chucros? Há uns minutinhos atrás tava defendendo. Monark, você deu uma opinião. As pessoas ouviram essa opinião e deram a opinião delas. A internet é isso. Todo mundo opinando sobre a opinião dos outros. E isso gera mais opiniões e sempre vai ser assim. As pessoas são livres pra fazerem isso. Monark, deixa as pessoas serem livres. A questão é que a grande maioria não concordou com o que você disse. Não é que as pessoas não entenderam. Elas entenderam perfeitamente. Elas só não concordaram mesmo. Você explicou o que já estava entendido. E eles não são burros. Eles sabem que eles estão fazendo uma distorção proposital pra tentar atacar a minha imagem constantemente. Eu imagino que algumas pessoas estejam chamando o Monark de zoólogo. Porém, os vídeos que eu assisti, onde youtubers criticam esse corte do bestialismo, nenhum deles apontou o dedo pro Monark e chamou ele disso. Isso não faz nem sentido. E sobre o Monark ser a favor da zoofilia, claramente ele não é. Mas é impossível negar e deixar de prender pra só multar é uma ideia que beneficia pessoas que fazem isso. Imagina se essa mesma regra fosse aplicada para outros crimes, como pedofilia, assalto à mão armada, sei lá. Tudo bem o Monark achar que zoófilos não são uma ameaça para a sociedade. Opinião dele, foda-se. Só que, felizmente, a maioria das pessoas acha. É uma ideia contra a outra. Se o outro lado é muito forte, paciência, Monark. Aceita, bro. Deixa as pessoas serem livres. E o Nando Moura, que é um cara que eu acredito que é esperto, que é inteligente, ele simplesmente não resiste à tentação de lacrar alguém, tá ligado? Não existe. Claro, todas as ideias que o Monark soltou aí não são nem um pouco problemáticas a ponto de gerar uma discussão em massa. Não, o problema é esse pessoal da lacração aí. As pessoas não resistem, elas precisam lacrar. Monark, se você não tivesse dito aquelas frases depois do mas, as pessoas não teriam falado nada. O problema é que as suas ideias realmente são bizarras. Acredita, velho, por favor. Por algum motivo você não tem esse filtro. Eu não sei porquê, é um mistério. Você não consegue filtrar a parada certa. Aí ele faz um vídeo meio que dando meio que endossando como se eu realmente fosse um cara que apoia a zoofilia de alguma forma, entendeu? A ideia que você propôs, na minha opinião e na opinião de muitos outros, no final das contas acaba favorecendo pra quem pratica zoofilia. Afinal, eles não seriam mais presos. E agora vem a questão. Favorecer pode ser considerado uma espécie de apoio? Sim, não sou nem eu que tô dizendo, é o dicionário. É tipo... Ô Nando, você viu o vídeo completo? Você viu que eu nunca defendi isso? E nem o cara ali tava defendendo zoofilia, de verdade. Tá, vamos lá, isso é bem complexo. Quando parte da justificativa do Monark é que existem pessoas chucras de fazenda que acabam fazendo isso sem querer, é ou não defender praticantes de zoofilia? E eu acredito que sim. De um lado tem a justiça dizendo, prendam ele porque ele fez sexo com animais. E do outro tem o Monark dizendo, pessoal, ele é de fazenda, chucro, nem sabe o que tá fazendo. Ele fez sem querer. É ou não é uma defesa? Claro que sim. Tá parecendo aquelas avós defendendo o neto quando o pai briga. É criança, filho, releva. Criança faz essas coisas mesmo. É fase. A questão é que os pensamentos do Monark são confusos. Na cabeça dele, isso não é uma defesa. E ninguém vai convencer ele do contrário. Nem a porra do dicionário. Você pode mostrar o significado das palavras apoio, favorecer, facilitar. Você pode fazer o que for. Ele não vai entender. A ideia do Monark tem várias características de apoio. Mas, pro próprio Monark, não é um apoio. Como se discute com alguém assim? Não dá. O cara inventou o próprio dicionário. Ele tava trazendo isso como se fosse alguma coisa absurda que tava acontecendo na Europa, entendeu? Ele tava trazendo a zoofilia como algo negativo. Não, o Renato foi pior ainda. Ele disse um monte de absurdo. Disse que zoofilia não deveria ser crime. Disse em alto e bom som que animal é uma coisa. Disse que não existe crime sem vítima, como se o animal não fosse uma vítima. Afinal de contas, pra ele, animal é uma coisa. Usou uma analogia completamente burra e imbecil quando o Monark disse que animal não é uma coisa e sim um ser vivo. E pra quem não lembra, o Renato cagou pela boca dizendo, mas planta também é um ser vivo e é uma coisa? E seguindo essa lógica que fede bosta, de acordo com ele, um ser humano também é uma coisa, porque ele também é um ser vivo. Esse é o nível de argumentação do Renatão. Além de ter dito que as políticas animalistas são todas satânicas. Ou seja, em poucas palavras, ele disse que quem defende os direitos dos animais tá fazendo algo satânico. E agora me aparece o Monark dizendo que ele tava tratando a zoofilia como algo negativo. Vai tomar no cu, Monarquinho. Caralho, Monark, mais uma vez você tá entendendo tudo errado. Ele também não tava, o Renato não tava defendendo zoofilia também, dentro do contexto do vídeo. Cara,
Eu acho que eu vou enfiar uma faca no meu ouvido. Dentro do contexto do vídeo, Monark. Dentro do contexto do vídeo, Monark. Monark, você falou que pessoas que praticam zoofilia não deveriam ser presas, mas deveriam pagar uma multa ou perderem o direito de possuírem animais. O que é uma ideia de merda, mas pelo menos ainda é crime. Realmente, existem crimes onde o meliante não vai pra cadeia. E essa é a sua ideia. A ideia dele, Monark, é que zoofilia não deveria ser crime, porque animal é só uma coisa. Ele ainda reforça essa justificativa usando a Bíblia. E além disso, diz que quem defende os animais tá fazendo algo satânico. E agora você me diz que dentro do contexto do vídeo, ele não tava defendendo? Caralho, mano. É uma linha de raciocínio completamente bizarra. O cara falou, tá gravado, as políticas animalistas são satânicas. Se você tivesse assistido um pouquinho mais do que o conteúdo de lacração que foi disposto no Twitter, quem divulgou esse clipezinho que tu tá assistindo agora, né, aí, Nando, foi a galera comunista. Agora o culpado são os comunistas. Essa foi a conclusão. Foi o ciclo social dos caras com a foice e o martelo no perfil. Foi esses caras que reproduziram, que retweetaram esse vídeo pra caralho. Ou seja, tu tá pegando a sua fonte de conteúdo da comunidade comunista e usando como se fosse uma fonte de credibilidade. Olha, eu já vi o Monark chapado. E não foi uma vez, nem duas, nem três, foram várias. Mas essa bateu forte. Puta que pariu. Repetindo pela 1000ª vez. Eu não duvido que os comunistas tenham passado isso adiante. Porém, não podemos descartar o que realmente foi dito ali no corte. Eu particularmente não tô preocupado com direita, esquerda, comunismo, capitalismo, foda-se. Eu só tô ouvindo o que foi dito e criticando. Que noia absurda. Sem fazer nenhuma crítica de que talvez o tópico discutido não foi aquele que os caras distorceram pra parecer que foi. Entendeu? Esse papo sobre distorcer não tem o menor sentido. Quem tá fazendo isso, na verdade, é o próprio Monark. Porque se você pegar frase por frase, que sai da boca do Renato e do próprio Monark, fica extremamente claro o que foi dito. Eu tenho quase certeza que o Nando Moura não recebeu esse vídeo de um comunista e repassou no canal dele sem fazer, no mínimo, uma avaliação. O problema do Monark é que ele e os convidados malucos que ele leva no podcast falam besteiras do tamanho do cu do mundo, e aí depois ele tenta de todas as formas mais ridículas possíveis mostrar que aquilo que foi dito, na verdade, não foi aquilo que foi dito. Sendo que o que foi dito tá gravado. Se não entendeu, é só ouvir de novo. E é exatamente isso que a maioria das pessoas fazem. Porque é tudo tão absurdo que a gente precisa ouvir uma, duas, três vezes pra acreditar. Porque não é possível que uma pessoa tenha a capacidade de pensar absurdos como os que a gente viu ali. Porque nem eu, nem o Renato estávamos defendendo bestialidade. Ele traz isso como se fosse algo absurdo. Inclusive ele fala aí mais à frente, coisa de Satanás, né? Como se o ato da bestialidade fosse algo do Satanás. Não, ele falou que as políticas animalistas são satânicas. Monark, meu Deus, liga a porra de um ponto no outro, não é difícil. Primeiro ele diz que quem pratica zoofilia não deveria ser considerado um criminoso. E por quê? Porque de acordo com ele, animais são coisas. E é absurdo um ser humano ser preso por ele fazer o que ele bem entender com uma coisa. Porque na Bíblia dele diz que os seres humanos deveriam reinar sobre a porra toda, inclusive sobre os animais. E quem vai na contramão desse pensamento, ou seja, quem criou regras que protegem os animais / coisas de atos grotescos dos seres humanos, está indo contra uma regra criada pela divindade que ele acredita. E por isso é satânico, caralho. Ele não estava defendendo, ele nem usou a Bíblia para justificar o bestialismo. Ele estava usando a Bíblia, inclusive, para dizer que é errado fazer isso. Nossa, velho, é um raciocínio tão filha da puta que chega a dar raiva. O Monark definitivamente entendeu tudo errado. Tudo. Ele usou a Bíblia para justificar que os animais são coisas. E a partir daí vem todo o resto da podridão. Mas continua aí. O Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítima. É ilegítimo o Estado se meter em qualquer relação. Você maltratar um animal, fazer esse tipo de coisa. Então que ninguém está sendo prejudicado. Porque às vezes vão argumentar que o animal é uma vítima. Isso é... Então, até o próprio Monark se sentiu constrangido com a desgraça aqui que esses dois imbecis estão defendendo. Isso é uma afirmação antibíblica. Animal também não é coisa, né? Afirmação antibíblica. Como é que faz, bicho, sentar dentro da tela do computador e meter a mão num cara desse daqui? É um ser vivo. É uma coisa. Não, é um ser vivo, mas é uma coisa, é uma propriedade sua, pô. Legalmente. É um ser vivo ou é uma propriedade sua? Planta também é um ser vivo, ele não é uma coisa? Uma planta é um ser vivo ou não?
É um ser vivo. E é uma coisa ou não é? Eu amo gato, por exemplo. Ah. Pela nossa legalidade, com certeza. Eu amo gato. Pausa mas aí. eu acho- Monark, ou você tá sendo burro ou tá sendo mau caráter. O Renatão, cospe merda, tá dizendo que animal é coisa. O que isso significa? Significa que quem faz o que quiser com o animal não deveria ser punido. E por quê? Porque animal, na concepção retardada desse cara, é uma coisa. Logo, repetindo, na concepção dele, animal não pode ser considerado uma vítima. O que dá carta branca pro ser humano fazer o que ele bem entender com o pobrezinho do animal. E o sexo estaria incluso. Entendeu, ô caralho? É que eu desenhe pra você. Por isso que ele fala, não existe crime sem vítima. Porque se o cara transa com o animal e ele não é uma vítima, zoofilia não é crime, ô filha da puta. Mano, é só dar play e escutar tudo de novo que ele falou. Puta que pariu. Dá um tempo desse back, Monark. Porra, tá ficando louco, cara. Nisso a gente tá numa conversa que eles estão falando que os animais são coisas. E você Eu vê... discordo. Eu também discordo. E como você vê, eu discordei ali deles. Falei, não, eles também são seres vivos, né? Eles não são coisas. Aí ele fala, a planta é um ser vivo? Ele é, mas a gente come planta, faz o que quiser com a planta e não tem problema. Esse é o argumento dele, entendeu? Monark, outra coisa que ficou extremamente clara também foi que você realmente discordou. Tá certo. É uma discordância completamente válida. E a sua justificativa é um fato. Criaram uma lei pra proteger os animais, justamente porque eles não são coisas. E se você não percebeu, o Renatão ali discordou disso. Ele não concorda com essa lei. Ele acha ela satânica. De acordo com as próprias palavras dele, as políticas animalistas são satânicas. Só que você entendeu tudo do avesso. Você criou um contexto na sua cabeça que foge completamente do que foi dito ali. Você tá defendendo um ponto que não existe. E aí o que eu falo, sim, a planta e os animais, eles foram coisificados pela nossa legalidade. A lei interpreta os animais como propriedade, em muitos casos, na maioria dos casos, entendeu? Nesse sentido, é um argumento. Mas agora, falar que o animal é uma coisa, dentro do princípio mais fundamental do ser, não é verdade. Ele não é um objeto inanimado, não é uma coisa. Ele é um ser vivo que tem iniciativa e tem capacidade de sentir dor e muitas coisas. E tem vontade própria também, né? Que eu acho que é o maior argumento pra se dizer que um animal é diferente disso aqui, é que isso aqui não tem vontade de fazer nada. Se eu largar aqui, fica aqui. E o animal não, o animal ele tem vontade. Exatamente, repetindo, foi disso que o Renato discordou. Todas essas palavrinhas bonitinhas que vocês soltaram agora é o que o Renato não concorda. Ele acha satânico, porque se tratam de políticas animalistas. Sim, sim. E eu acho, inclusive, que nós temos que tratar os animais muito bem e respeitar. Eu tenho animais, gatinhos aqui, eu trato eles muito bem, levo no veterinário, dou ração de qualidade, sachê, bababá. A gente cuida deles com todo amor e carinho, entendeu? Então, interpretar que que eu pelo menos estava falando algo de que os animais não valem nada e eles não devem ser respeitados, é uma falácia muito grande, porque eu nunca disse isso e não é algo que eu penso. Mas continua aí. Bom, desde o primeiro vídeo, pra mim, isso que eles acabaram de falar ficou muito claro. O problema que levou a crítica foi a ideia de bosta, que é não prender quem pratica zoofilia. Somente isso. Essa foi a crítica pro Monark. O resto das críticas foi pro Renatão Cocôzão. Gato é uma coisa. Não posso tratar o gato como uma coisa. As políticas animalistas, cachorristas, elas são todas satânicas. A Bíblia diz claramente que os animais... Como é que faz pra você Aí. entrar dentro da tela do computador? Pausa aí. Nisso, ó, o Nando Moura não tá entendendo o que ele tá falando. Essa cachorrista, esse negócio de... Ele tá associando a própria zoofilia no momento. Ele tá falando que o que é satanístico são esses movimentos que estão tentando normalizar a bestialidade. Ele não tá falando que a Bíblia apoia a bestialidade. Ele tá falando o contrário. Monark, na moral, vai tomar no cu. O cara não sabe de porra nenhuma, meu Deus. Interpretou igual um cozinho cheio de merda. E ainda tem a ousadia de falar que foram todas as pessoas que criticaram essa porra desse corte que não entenderam. Porra, como eu falei, ou ele tá sendo muito burro ou canalha. Monark, pesquisa o que é um animalista. E além disso, o Renatão disse algo sobre cachorristas. E essa porra não tem nem sentido, porque o significado de cachorrista não encaixa no contexto. Ele tirou essa porra do rabo dele. Igual a informação de que Beelzebu é um travesti, que é tudo que não pode. Monark, esse cara é louco. É tão difícil de entender isso. Tá querendo encontrar lógica num raciocínio de louco? Porra, Deus. Só que como o Nando Moura não viu o contexto inteiro do vídeo, ele não pegou, ele não foi fazer um trabalho assim, um pouco mais demorado, um pouco mais complexo de análise sobre o que ele vai falar na internet, ele só pega um trecho viralizado do Twitter, não procura o contexto, comenta aquilo e aí começa a sinalizar virtude pra caralho em cima daquilo
E é isso, tá feito um vídeo padrão Nando Moura, tá ligado? Cara, como eu falei no início do vídeo, todo mundo que usa a internet tá opinando sobre coisas. O Monark opina, o Nando Moura opina, eu, você aí. Às vezes essa opinião é exposta em forma de humor, piada, em forma de vídeo, tweet, story, enfim. Repetindo, o tempo todo as pessoas opinam sobre coisas. E assim como o Monark pega uma pauta pra comentar, que provavelmente foi gerada graças a uma ideia de alguém que ele não concorda, o Nando Moura faz a mesma coisa. Só que esse alguém que ele não tá concordando no momento é o Monark. É mais um dia comum na internet. Pessoas achando pautas absurdas, comentando a respeito delas. Bom, eu vou parar por aqui porque o vídeo já tá enorme. Eu não tô afim de ficar repetindo frases. Falou.